Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Main Menu Completo. Meu nome é Rodrigo Froza e no vídeo de hoje nós vamos finalizar o design do menu de áudio e gráficos, para que no próximo vídeo possamos iniciar a programação desses menus. Bora lá? O que a gente vai fazer hoje? Eu vou desabilitar esse cara aqui. Eu vou dar uma mexida rápida aqui nessa parte de áudio para a gente ir agora para a parte de gráficos, tá? Então o que eu vou fazer aqui é pegar essa border. A primeira coisa eu vou renomear ela para B áudio, B de border, áudio, BG de background, tá? Eu vou fazer o desenho dela como uma rounded box e vou colocar aqui um radius de canto para 10, tá? Para que ele fique um pouco mais arredondado. E eu também vou mudar aqui para Fixed Radius, tá? Se o de vocês estiver como Half, coloque em Fixed Radius, beleza? A segunda coisa, eu vou pegar todos esses objetos que estão dentro dessa Vertical Box, que são as Horizontal Box, e vou dar aqui um pad de 5 para eles se distanciarem um pouco das bordas, tá? Por fim, eu vou colocar aqui uma border, mais uma border, dentro do VB áudio aqui, ó, entre o nosso texto de áudio e o nosso primeiro HB, e vou colocar aqui um padding left de 25 e um padding right de 25, beleza? Para a gente ver como que ele vai aparecer lá no main menu core aqui, eu posso só simplesmente vir até ele, digitar aqui no campo de pesquisa settings e colocar esse objeto dentro do canvas panel, tá? Então vamos selecionar ele aqui, vou dar um size to content e vou ancorar ele mais ou menos ali no centro da tela, segurando Ctrl e clicando, beleza? Se ele não ficar exatamente no centro da tela, você pode colocar um alinhamento aqui em ponto 5 por ponto 5 e ele vai ficar exatamente onde você quer, tá? Vamos dar um play aqui para ver como ele está ficando. Então, por enquanto é assim que ele está, beleza? Eu só vou colocar mais uma, mais um padding para essa border aqui de 20, mais ou menos, só para dar uma distanciada. E a gente vai para o próximo, que é a nossa parte de gráficos, né? Então, áudio, eu vou copiar tudo que é referente a áudio, inclusive o nosso background aqui. Vou selecionar o main container e vou dar um Ctrl V. A gente vai ter o nosso segundo espaço aí, que não vai ser mais áudio, né? Vai ser gráficos. Graphics BG. Então o BG vai continuar da mesma forma. Aqui não vai ser mais VB áudio, vai ser VB graphics. Aqui o texto vai ser TB container name. Isso aqui vai ser um HB. Aqui não vai estar escrito áudio, né? No nosso TB container name, agora vai ser graphics. E aí esses HBs aqui, eles vão acabar sendo diferentes. Eu vou mexer com algumas coisas de gráfico só. A Unreal, ela tem centenas de coisas que você pode mexer para mudar a parte de gráficos do jogo, tá? A gente vai mexer com um padrão, que é VSync, Field Distance. A gente vai mexer com essas coisas. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou apagar os outros HBs, que por enquanto a gente não vai precisar. Vou deixar só um, para a gente poder modelar ele aqui. Então ele vai ser aqui o Toggle V
sync esse primeiro objeto, tá? Então eu vou mudar o nome dele para vSync e ele vai continuar sendo essa checkbox aqui que eu vou nomear de CB de checkbox vSync. Beleza? A gente até esqueceu de nomear os outros aqui, mas a gente vai nomear mais para frente. Então aqui é a parte do vSync, toggle vSync. Eu vou pegar aqui agora o vSync, o HB vSync, né? E vou colar aqui na VB Graphics. Esse cara aqui vai ser o TB Distance View, View Distance, né? View Distance. Vamos mudar o nome dele aqui para View Distance, né? E aí aqui eu não vou ter mais esse checkbox, né? Ele vai ser uma outra forma que a gente vai selecionar aqui, tá? Como que eu vou fazer? Vai ser da seguinte forma que a gente vai trabalhar aqui, tá? Eu vou colocar uma horizontal box no meio desses dois spacers. Dentro dessa horizontal box, eu vou colocar dois botões. Opa. Dois botões. Dois botões. E eu vou colocar um text box no meio desses dois botões, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Nesse primeiro botão, eu vou colocar um texto. E no segundo botão, eu também vou colocar um texto. Beleza? O texto do primeiro botão vai ser uma setinha para a esquerda e o texto do segundo botão vai ser uma setinha para a direita. Beleza? Para finalizar, na nossa text box a gente vai marcar como fill. Vamos renomear as coisas aqui para não ficar confuso. Então aqui a nossa horizontal box que a gente colocou é chamar graphic select container, para a gente não se perder. Esse primeiro botão vai chamar btn left navigation, porque ele vai para a esquerda, tá? E o tamanho da fonte desse left navigation vai ser 12 e nós vamos tirar esse padding aqui, tá? Para deixar o botão ainda menor, eu vou vir aqui no btn left navigation e vou tirar esse padding aqui, tá? Ele vai fazer com que o botão fique mais fino. E eu também vou marcar aqui o alinhamento dele dessa forma. Assim vai ficar mais fácil de eu conseguir saber o tamanho da fonte que eu vou precisar aqui. Eu vou deixar aqui mais ou menos em 25, mais ou menos, tá? 25. E eu vou fazer a mesma coisa para esse botão. Então eu vou vir nele aqui, vou colocar ele como fill. Então eu vou vir nele aqui, a gente vai apagar isso aqui, né? E vamos clicar na nossa setinha, vamos tirar o padding e vamos colocar aqui o mesmo tamanho que nós colocamos para esse cara, que é 25, beleza? Para o botão não ficar dessa forma assim esquisito, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui no botão Left Navigation, vamos vir em Image Size e aqui em X nós vamos colocar 50, tá? Então, para a gente poder ter aqui um tamanho de botão legal, para cada botão eu vou dar um botão direito, Wrap With, e eu vou colocar uma Size Box para esse botão, tá? Então o botão de fato ele vai ficar centralizado dessa forma e na Size Box nós vamos definir o tamanho dele. Então ele vai ficar um
por exemplo, 32 por 32. Muito pequeno, né? 50 por 50. 50 por 50 vai ficar meio grande. Vou colocar 32 por 32. E esse cara... Talvez 45 por 45. 45 por 45 fica legal. Vamos fazer a mesma coisa com o outro botão, tá? Então esse aqui vai ser o BTN Right Navigation. E ele vai ter um tamanho de size box aqui que a gente vai colocar nele de 45 por 45. Beleza? E aí, para finalizar, a gente tem aqui um spacer que está configurado como 100, a gente vai colocar como 50, tá? E aí a gente vai pegar a Editable Text Box, que é a nossa text box, vou chamar ela de Editable Text Box, ETB, tudo bem? Container Graphic. Eu vou chamar ela de Graphic Selected. Esse aqui na verdade é Graphic View Distance Selected. Eu vou colocar assim, ó, VD de View Distance Selected. Esse botão, ele vai ter que ter esse nome também, tá? Então, Left Navigation VD, pra gente saber que é o do View Distance, e o Right Navigation VD. Pro ETB aqui, pro Text Box, eu vou dar um Wrap with Size Box. E essa Size Box, ela vai ter um width aqui de 100. Vamos ver se a gente consegue colocar 100, acho que 100. 100 dá. Vou aumentar um pouquinho, porque a gente tem um pouco de margem ali ainda. 115. 115 eu acho que fica bom. E aí a gente diminui isso aqui para o botão ali ficar mais ou menos no meio. A gente vai ter que diminuir aqui 50 e vai ter que vir aqui nessa size box. $250, ele fica exatamente aqui no meio. Beleza, então se você não entendeu ainda o que a gente está fazendo, nós vamos usar esses botões para trocar a opção de View Distance para baixo, alto, médio e etc, tá? Então a gente vai usar esses botões para fazer esse tipo de navegação. Nós não vamos ter só o View Distance aqui também, então nós vamos ativar o VSync, nós vamos ter o View Distance e nós vamos ter alguns outros parâmetros aqui que eu vou colocar, tudo bem? Então vamos continuar montando os próximos aqui. A gente vai usar View Distance. Eu vou copiar o View Distance aqui. Na verdade ele nem tá com o nome de View Distance, ó. HB VD Container. Aí nós vamos copiá-lo e colocar aqui para Graphics como HB. E a gente vai usar 3 parâmetros aqui, tá? Se você vier em Settings, Engine Scalability Settings, você vai ver todos os parâmetros que você pode mexer, né? Nós vamos mexer aqui só para mostrar como é que funciona, os outros vão ser todos iguais, tá? A gente vai mexer aqui em View Distance, Anti-Aliasing e Post-Processing, tá? Então vamos mexer aqui, ó, Anti-Aliasing Container. E nós vamos também colocar aqui o
post pp pp post processing, beleza? Então são esses caras que nós vamos mexer. Aqui vai ser o tb anti-aliasing e a gente vai colocar aqui o anti-aliasing. A gente vai arrumar isso aqui para ele ficar certinho, tá? E aqui no view distance nós vamos colocar post processing, beleza? Vamos lá, como que a gente vai fazer para isso aqui ficar alinhadinho? Tá vendo que a gente tem um spacer no fim de cada um deles? A gente precisa colocar esse spacer em fill. Pode colocar em fill aí todo mundo. Deixa todos esses aqui em alto. E aí a gente vai manualmente organizar aqui. Então, esse cara aqui, ele tá na posição legal. Esse cara aqui, ele não tá numa posição tão legal. A gente vai colocar um pouco mais para frente. E esse cara aqui um pouco mais para trás, beleza? Mantendo esse último aqui sempre em fill, tá bom? E aí ele vai ficar dessa forma. Então a gente precisa aqui alinhar esse objeto aqui. Então, dessa forma que ele tá, eu vou colocar aqui, ó, near. Um exemplo. Então eu vou colocar aqui o nome de near só para a gente poder editar ele legal aqui, tá? Então, background image. Eu gostaria de colocar algo um pouco mais escuro com um pouco menos de alfa aqui, tá? A gente pode desenhar ele com uma box. O image size dele a gente não vai conseguir mexer, mas a gente pode mexer pelo size box, que seria o height dele. Se a gente colocar aqui no centro, a gente consegue colocar ele aqui mais ou menos uns 25, 35, 45, 45 é o que tava, né? Vamos manter 35. Eu acho que fica legal e a gente só coloca ele aqui exatamente no centro. A gente tira a margem. A gente não precisa disso. A gente tira o padding. A gente não precisa disso. E a gente centraliza o nome near ali, né? O que a gente pode fazer também é pegar essa size box, colocar um padding left de 3 e um padding right de também 3, para que o botão fique um pouco mais separado. Se vocês preferirem, dá para fazer um rounded box aqui também, tá vendo? Vocês podem colocar um outline branco. Muda aqui para fixed radius, aí vocês colocam aqui alguma coisa entre 8. Acho que fica legal. Só o widget aqui que tem que ser um pouco maior, ele vai ficar dessa forma aqui. Beleza? Então eu vou fazer a mesma modificação para todos e já volto. Próximo passo aqui é começar a renomear os objetos para que a gente comece a utilizá-los lá dentro do gráfico de eventos. Então, um exemplo, esse cara aqui, ele é o nosso Left Navigation VD, que é de View Distance. Esse cara aqui, ele vai ser o Left Navigation AA, que é de Anti-Aliasing. Esse cara aqui, ele vai ser o Left Navigation PP, de Post Processing. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado se você chegou até aqui. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal para mais dicas como essa. E até a próxima.